Continuar aprendendo a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A gente vai ver o versículo 11, a partir do 11 hoje, 11 a 17. Vamos orar antes. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela vida de Jesus Cristo, que o Senhor enviou esse mundo para nos salvar e para, por meio da Tua graça, também nos reeducar como viver, como aproveitarmos a nova vida que o Senhor nos deu, nos instruindo, nos repreendendo, corrigindo e educando pela palavra. E pedimos que o Senhor nos auxilie a compreendermos e não só entendermos Tua palavra, mas o nosso coração estar disposto a viver do jeito que o Senhor viveu. Obrigado pelo Teu poder de fazer isso, que o Senhor nos deu na salvação também, e pedimos que o Senhor conduza esse tempo aqui contigo, Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje o vento, o negócio vai, a Bíblia fica automática, né? Ela vai virando sozinha para a página que você mentaliza, ela vira, é Bluetooth, né? Ok, na última mensagem, Lucas 7, de 1 a 10, nós vimos que seguir a Jesus significa estar atento à oportunidade de atender necessidades. E ali nós vimos que as necessidades das pessoas são importantes para elas. Vimos que por mais importantes que as pessoas sejam, não conseguem suprir todas as suas necessidades. Que quando apresentamos Jesus como a resposta às necessidades delas, elas têm a oportunidade de conhecer a suficiência dele perante a insignificância delas mesmas, e que a maior necessidade de qualquer pessoa é confiar em Jesus e continuar confiando em qualquer situação. E hoje, uma outra situação onde Jesus também opera um milagre extraordinário, nós podemos aprender que segui-lo significa aprender a desenvolver compaixão verdadeira. Então, Lucas 7, de 11 a 17, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se ele, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, no Evangelho de Lucas, assim como no trecho anterior, esse relato aqui também marca um ponto muito importante do ministério de Jesus. É o primeiro milagre de ressurreição dos mortos que Jesus realiza. Na Bíblia tem 8 milagres de ressurreição dos mortos. Jesus realiza 3 nos evangelhos, e esse é o primeiro. O primeiro milagre de ressurreição, Jesus já havia feito todo tipo de milagre e cura, mas esse tipo aqui, ressuscitando os mortos, completa as suas credenciais como aquele que devia vir, como Messias. Que é uma verdade que em seguida
vai compor o argumento de Jesus para fortalecer a fé de João Batista. Então Jesus ali está completando a sua credencial nesse aspecto de milagres, de curas. E a gente aprende com Jesus que, ao segui-lo, a compaixão que Jesus compartilha conosco nos leva às necessidades das pessoas. Percebe? O texto fala: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Repara que ao invés de usar simplesmente a compaixão de Jesus, que é dele mesmo essa compaixão, né, não é nossa, mas eu fiz questão de usar a compaixão que Jesus compartilha conosco. Por quê? Porque todo cristão aqui já recebeu a natureza de Cristo na sua vida. Quando você receber o material, perceber que tem algumas bases bíblicas que provam isso, que mostram, a gente já sabe disso. Mas a gente já recebeu a natureza do Senhor Jesus na nossa vida, e é por isso que qualquer cristão pode e quer aprender com Jesus a exercer compaixão, e na verdade exercer cada característica do seu caráter santo, que nos é ordenado na Bíblia, e tem mais base bíblica para isso, no material. Por isso que essa compaixão não é simplesmente para a gente ficar admirado e se impressionar com o Senhor Jesus, com certeza é para isso também, ou principalmente, mas Jesus está com essa multidão e seus discípulos acompanhando a Ele, e está mostrando para os discípulos, que também somos nós, o que a gente deve fazer com a nossa vida diante da necessidade dos outros. Para isso que Ele está fazendo. E o cristão recebeu esse poder e querer viver assim. Jesus caminhou cerca de um dia, onde Ele estava ali, tinha curado o servo do centurião, em Cafarnaum, e essa caminhada de um dia que até chegar nessa cidade, Jesus se depara com essa situação muito triste e desesperadora. Pensa, uma viúva, acompanhada por uma multidão, que estava indo enterrar seu filho único, que provavelmente tinha morrido naquele dia, porque os judeus, segundo a própria Bíblia, não demoravam mais que um dia para enterrar seus mortos. Esse sofrimento, pensa, já é muito difícil numa cultura como a nossa, né? Recentemente, teve o funeral de uma situação muito parecida, que alguns aqui estavam ali, naquela situação. Mas imagina numa cultura e numa época em que existiam pouquíssimas maneiras de uma mulher sobreviver, caso não tivesse pai, marido ou um filho homem. Então, apesar da lei lá do Antigo Testamento estabelecer que o sustento de uma viúva devia ser garantido, tem várias bases bíblicas para isso. O que acontecia na prática, isso não acontecia, né? Por causa do coração humano em quebrar a lei, historiadores, quando a gente estuda sobre isso, a gente percebe que eles dizem, são mais ou menos unânimes em dizer, que uma viúva, nessa condição aqui, tendo perdido seu filho único, estaria vulnerável, completamente desamparada, a menos que tivesse outra fonte de renda, que era algo muito difícil, e normalmente sua sobrevivência viria da ajuda de algum parente, ou de esmola, em alguns casos até da prostituição. Na Bíblia a gente vê um caso desse, lembra da nora de Judá, Tamar? Ele se envolveu com a própria nora, que se prostituiu ali, e se você for ver aquele contexto, a preocupação dela era justamente, tinha a ver também com a questão de sobrevivência. Não que ela foi justificada ao fazer aquilo, mas ela tendo sido enganada por Judá, o seu sogro ali, algumas vezes, ela apelou para esse tipo de procedimento. Jesus conhecia perfeitamente a situação dificílima dessa viúva. E Jesus exerce o que aqui? Diferente da cura do centurião, onde ele foi chamado a fazer aquilo, o que o texto diz? Jesus se compadeceu.
Compaixão, essa palavra, significa você ser movido internamente. Ninguém precisa falar para você fazer isso. Não precisa gastar muito tempo orando para ter compaixão, porque nós, cristãos, recebemos a natureza do Senhor. Nós precisamos aprender como fazer isso, mas isso está em alguém que pertence a Deus. É da nova natureza ter isso. É de ser cheio do Espírito Santo ter isso. Ser movido internamente, não por constrangimento externo, a fazer algo pela situação de uma pessoa que está sofrendo. Literalmente, essa palavra aqui usada, tem várias palavras na Bíblia traduzidas como compaixão, mas essa é a principal, que significa você sentir nas suas entranhas. Aquilo mexer com você, até mesmo fisicamente. Por quê? Porque era entendido que as suas entranhas, aquela parte gástrica ali, né, do ser humano, era considerado o centro do amor santo, ou das emoções santas ali, para você fazer algo em relação a alguém. Por isso essa palavra compaixão literalmente significa ser movido nas suas entranhas. Jesus sentiu a dor dessa mulher, Jesus sentiu a situação dessa mulher, de verdade, como se fosse a sua própria dor. Percebe? A gente olha para uma situação, olha para aquilo, sente alguma coisa, mas Jesus sentiu nele mesmo o que ela estava passando. Conhecendo a situação, conhecendo o contexto, o que aconteceria provavelmente na vida dela, aquilo mexeu profundamente com o Senhor Jesus. Esse sentimento foi uma frequente motivação do Senhor para ele agir em favor das pessoas. Tem várias outras bases bíblicas também, está no material, você vai receber. Em todos os casos, essa profunda compaixão de Jesus o levou a fazer algo para trazer solução à pessoa. Porque não existe compaixão simplesmente como um sentimento. É você ser movido internamente a fazer alguma coisa e de fato fazer. E no caso dessa viúva, foi isso que Jesus disse a ela ao dizer assim, ó, não chores. Isso não é simplesmente como algo que você diz para a pessoa, por exemplo, num funeral ali. Ah, não chora, não sofre. Não é isso que Jesus está fazendo. Essa ordem para ela, esse termo usado aqui, da maneira como foi usada, significa assim, ó, significa ela interromper algo que ela estava fazendo, porque ele iria fazer alguma coisa em relação àquilo. Não continue lamentando pela morte do seu filho, não permaneça enlutada pela morte dele. Por quê? Porque ele iria agir em favor dela. Duas histórias na Bíblia são semelhantes e marcantes como essa. A de Noemi, lembra lá que estudamos o livro de Ruth, que também perdeu seu marido, seus filhos, e estava numa terra estranha. E a história da viúva de Sarepta, quando Neemias também foi mandado por Deus ali para ressuscitar o seu filho único. Quando a gente estudou o livro de Ruth, nós vimos que Noemi ficou viúva nessa terra estrangeira, né? Por meio da vida dela, vimos que uma tragédia pode piorar até um desespero total, que foi o que ela sentiu completamente desamparada por todo mundo, inclusive por Deus. Ela começou a duvidar do favor, do amor de Deus por ela. Deus não tinha mudado, certo? Ela descobriu isso depois, Deus estava fazendo algo na vida dela. Mas isso não eliminou a realidade do seu sofrimento verdadeiro, a necessidade de ter pessoas
verdadeiras de carne e osso que se envolveriam na vida dela. Por isso que Deus levantou Ruth, não é? Esse é o plano de Deus. Deus pode fazer só algo por ele por si mesmo, como Jesus estava fazendo aqui. Mas normalmente, na Bíblia, o que nós vemos? Que Deus vai usar instrumentos cristãos, pessoas que lhe pertencem. Essa é a sua vontade. A igreja existe para isso, inclusive. Discipulado verdadeiro é para isso. Relacionamentos, para isso. Amor verdadeiro tem a ver com isso. Ser usado diante do sofrimento de alguém. E essa mulher, Noemi, a gente viu, né? E agora um paralelo aqui com a viúva. Essa mãe que perdeu seu filho único, que nós não sabemos nem o nome, mas Jesus sabia o que era necessário e precisava fazer a respeito dela. Ela perdeu, assim como Noemi, assim como a viúva de Sarepta, essa mulher também, perdeu naquele momento, o que será que ela estava pensando? Bom, Noemi a gente sabe, né? Perder completamente essa perspectiva de que Deus estava com ela, de que Deus ainda faria algo muito bom na vida dela. Naquele momento ela não tinha isso. Justamente por isso que somente o Deus de amor e de graça é capaz de consolar uma pessoa. Deus vai usar seus instrumentos, mas a contrapartida é que no final, enquanto Ele não se torna o consolo dessa pessoa, isso não acontece. Porque somente Deus tem o poder de mudança. Deus pode mudar a nossa situação, quando Ele acha que aquilo é necessário, é o que Ele faz, mudar a situação, mudar as circunstâncias, como Ele fez aqui no caso dessa mulher, dessa viúva, e agora também sem seu filho. E Deus pode mudar, ou manter a situação, mas pode mudar o nosso coração. Então, tendo ou não a mudança da situação, que nós queremos muitas vezes, e às vezes Deus quer também, mas tendo ou não essa mudança de situação, a mudança de coração em direção a Deus é o que a gente precisa. Sempre está disponível, porque é o alvo dele para as nossas vidas. Agora, reforçando, não significa que Deus não quer e não vai usar aqueles que se dispõem na sua mão para participar desse processo. Ele escolheu que sim. Mas o que Ele quer é a nossa mudança de coração, que nós podemos fazer, independente se a situação vai mudar ou não. Foi o que Abacuque falou, não foi? No final da sua carta ali. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, a destruição vai vir e vai arrasar tudo. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda, ele compôs esse hino de louvor. Ainda que a situação não fosse mudar, pelo contrário, eu já tinha falado, Abacuque, pode se preparar. Vai haver destruição sim, mas eu vou guardar aquele que crê em mim. Eu vou trabalhar na sua vida. Tiago 1 mostra a mesma coisa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Só que só acontece se a pessoa continuar mantendo a sua fé. Assim como também falou para Abacuque que a solução que ele deveria fazer era que ele se mantivesse com a sua fé em Deus. E é em Abacuque que a gente aprende, que Paulo repete em Romanos, que o justo viverá, será preservado, será guardado, será transformado pela sua fé em Deus, não porque a nossa fé é grande coisa. Isso não existe, né? Isso aí seria pensamento positivo. Fé no Deus que tem a situação na sua mão e principalmente o seu interesse em fazer com que o meu coração confie nele e veja o que ele quer fazer na minha vida no meio daquela situação difícil. Então a compaixão, a gente vê aqui no Senhor Jesus, ela precisa ser sensível às necessidades emocionais e identificar e atender às necessidades reais daqueles que estão sofrendo. Jesus falou, não chores, e daí em seguida ele vai fazer alguma coisa. Não simplesmente fazer alguma coisa, mas perceber, poder entender o que será que essa pessoa está passando de verdade. O que significa o impacto dessa situação na vida dela? Uma viúva sem filhos em Israel, sem recursos, ali tinha certas necessidades. E uma viúva sem filhos, sem recursos, aqui em Campinas, significa o quê? Que necessidades ela poderia ter, por exemplo? Como é que a Bíblia dá esperança a uma pessoa que permanece numa situação como essa? Isso aqui é só um exemplo de situação, né? Quantas situações e situações se deparam conosco todo dia. Então vamos pensar um pouquinho aqui. O que essa pessoa pode estar sentindo nesse sofrimento ou situação? É importante isso. Está ali numa situação, seja num funeral, qualquer lugar, poder olhar para aquilo e ficar pensando com Deus. O que será que essa pessoa está passando? O que será que está na cabeça? O que poderia estar na cabeça dela nesse momento? Porque isso vai ajudar a gente a sofrer, né? Ter aquela compaixão, sofrer junto com ela. A gente gosta disso, não é? Quando a gente sofre, as pessoas se aproximam e se preocupam. Todo mundo gosta, não é? Isso nos ajuda. Outra pergunta, o sofrimento, a situação dessa pessoa, traz que implicação do ponto de vista de Deus? Essa viúva, Jesus sabia que naquela situação ela estaria sem ter como sobreviver naquele contexto. Ela ia morrer de fome ou talvez apelar para algo pecaminoso. Entende? Ela não tinha muito o que fazer naquilo. Precisa pensar nisso. Esse sofrimento, essa situação. Que implicações, quando a gente olha para a Bíblia, bom, o que acontece com uma pessoa quando chega nesse tipo de situação? O que ela vai ter que enfrentar daqui para frente? Não é simplesmente, né? Eu sei que é uma frase comum, às vezes ela pode ter uma verdade em querer ajudar mesmo ou não. Mas se bater no ombro e falar assim, conta comigo, e eu nem parar para pensar o que significa contar comigo, no que eu posso me envolver, seria como Jesus ter falado, não chora, e ir embora e fazer o que ele tinha que fazer mais para frente. Não é assim que é a compaixão de Jesus, percebe? Conta comigo, porque alguma coisa eu tenho que perceber, alguma coisa que eu possa fazer, e fazer mesmo. Então, muitas vezes, para responder essa pergunta, né, quais implicações, o que pode acontecer com a vida dela, o que ela precisa, eu preciso conversar com a pessoa, talvez não naquele momento, mas em algum momento, depois de conversar com ela, preciso conversar com Deus,
sobre ela. E preciso conhecer como é que a palavra de Deus me dá, ou dá esperança e instrução para aquelas implicações, para aqueles desdobramentos que essa pessoa vai ter que enfrentar nesse sofrimento, nessa situação, para que a nossa frase não chores, não seja sem sentido, não pare simplesmente no aspecto emocional, como um cheque sem fundo. Mas a compaixão de Jesus, número 2, a compaixão que ele compartilha conosco, nos leva a atos extremos muitas vezes. As palavras de Jesus, elas tinham muito significado, por causa das obras que ele fazia e do que ele estava para fazer naquela situação ali. Era o que Jesus vivia fazendo, não é? Ele viveu desde o momento que ele colocou os pés nesse mundo, para se envolver com tudo que tinha a ver com a vida dos outros. O ato extremo de Jesus, então, em tocar o esquife. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam. Uma situação interessante, porque o esquife aqui, uma espécie de caixão aberto, onde aquele jovem estava morto. Os judeus eram proibidos, lembra, de terem contato com o morto. Havia pessoas escolhidas para isso, porque tornava a pessoa cerimonialmente impura. Parêntese, quando a gente esteve lá nos Yanomamis, pessoal, muito isso aqui que acontecia. A festa principal entre Yanomami chama Festa dos Mortos. Já falei isso aqui, mas é interessante. Nunca tiveram a Bíblia escrita na língua deles. Agora tem o Novo Testamento traduzido lá, onde a gente morou. Mas, para lidar com o morto, são pessoas escolhidas, especialmente escolhidas, que vão receber uma oferta, geralmente comida de caça, para lidar com o morto, porque cerimonialmente elas estão se colocando em risco. Agora, eles se submetem aos espíritos dos demônios, pensa bem. E mesmo assim, naquela cultura, há essa preocupação. Se você lidar com o morto, você não foi escolhido ali pela família, e não passou por certos rituais de entrada e de saída depois daquilo, você vai ser oprimido pelos espíritos, você vai sofrer, você pode morrer. De onde será que vem tudo isso? Fechar o parênteses, senão a gente empolga. Mas Jesus sabia, a Bíblia estava escrito ali em Números, tem alguns trechos aqui no seu material também, que tornava a pessoa cerimonialmente impura, impedindo que ela adorasse no templo e participasse da vida religiosa, da vida social, enquanto não fizesse uma purificação e um prazo exigido pela lei. Mas Jesus teve contato com esse cadáver, ele tocou ali, onde estava o morto. E aqueles que o conduziam, pararam, o que vai acontecer agora? Porque ninguém fazia isso. O mestre, um fariseu, jamais faria uma coisa dessa. Ele era muito santo para se envolver em atos extremos ali. Ele não fazia isso. E todo mundo tinha uma multidão seguindo Jesus, uma multidão seguindo aquele funeral, e os seus discípulos, e Jesus encosta ali, e ele havia quebrado uma lei cerimonial, portanto, tinha se tornado impuro segundo essa lei. Agora, na Bíblia, a lei cerimonial é toda a lei que se refere ao culto e às cerimônias religiosas de Israel. Jesus quebrou esse tipo de lei várias vezes, sempre que precisou ensinar que a vida humana, que a salvação dos homens, tem muito mais importância do que lei cerimonial. E muito da perseguição vinda dos fariseus era porque não aceitavam isso. E vários trechos, vou colocar só um aqui que Jesus confronta, Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam,
interrogaram acerca da parábola. Jesus tinha falado de uma parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso que Jesus, toda vez que ele tinha que fazer algo importante em relação a uma pessoa, para manifestar Deus, para manifestar o seu cuidado, para curar, para resolver uma situação, ele quebrava assim a lei cerimonial. Jesus ensinou que as pessoas se preocupam muito mais em se manterem puras perante Deus ao seguirem algum tipo de lei cerimonial. Por isso que seus discípulos comem sem lavar as mãos. Olha que coisa, você não pode fazer isso aqui. E não se importava se eles tinham o que comer, mas se eles se estavam comendo seguindo lei cerimonial. Jesus estava falando, não é isso o problema. O problema é que muitas vezes uma viúva desce a passar fome porque vocês são avarentos, Jesus falava para aquele pessoal. Essa é a preocupação. E as pessoas não percebem quando elas se apegam muito a leis cerimoniais, aquilo que elas conseguem fazer. Jesus está falando, sem perceber, é porque elas estão violando muito a lei moral de Deus. Que Jesus jamais quebrou a lei moral de Deus. Jamais infringiu o caráter santo de Deus, ele sendo Deus, inclusive. E é baseado na lei moral que as pessoas são aceitas ou não por Deus, não na lei cerimonial. Por isso Jesus, ao cumprir toda a lei moral, demonstra ser o nosso substituto perfeito e aceito por Deus, pelo qual Ele pode perdoar os nossos pecados e atribuir sua justiça em nós, a fim de vivermos em comunhão com Ele, porque Ele cumpriu toda a lei moral. Em relação à salvação, a lei cerimonial representa a religiosidade externa, isto é, a tentativa do homem ser aceito por Deus por meio de cumprir certos rituais. Isso não existe hoje ainda? E a lei moral, por outro lado, expõe a realidade interna de que, como pecadores, nós ofendemos a Deus e sua santidade com os nossos pecados. Isso nos torna inaceitáveis e impedidos de servi-lo. Mas por causa do seu amor, Ele providenciou Jesus como o caminho, a verdade e a vida, pelo qual podemos comparecer e viver com o Pai, para sempre inclusive. Então Jesus quebrou uma lei cerimonial, que as pessoas ali normalmente ficavam chocadas com isso, e ao mesmo tempo estava ensinando os seus discípulos que eles deviam se preocupar diante da lei moral de Deus, porque diante da lei moral de Deus, ninguém será aceito, por isso que Ele veio a esse mundo. Mas Ele veio, e Ele nos torna aceitáveis pelo que Ele fez. Que bom, né, irmãos? Que Deus maravilhoso. E Jesus, então, no seu outro ato extremo, ressuscita aquele que estava morto. Disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus, cheio do Espírito Santo, usou o seu poder para resolver a situação. Ele ordenou por meio da sua palavra e aquele jovem voltou à vida. Jesus não foi contaminado pela morte, não foi contaminado seriamente, nada o impedia de ter acesso ao Pai, nem por qualquer impureza, com a comunhão com seu Pai.
como o evangelista João diz, lá em João 1,4, a vida estava nele, em Jesus. E como o próprio Jesus disse, ele tinha poder de ressuscitar a quem ele quisesse, como está em João 5,21. Jesus fez exatamente o que o profeta Elias fez, quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, e devolveu a sua mãe, lá em 1 Reis 17, só que Elias fez isso por pedir a Deus que ressuscitasse o menino. E Deus atendeu o profeta Elias. Jesus, por sua própria autoridade, como Deus, ressuscitou o jovem simplesmente ordenando que ele voltasse à vida, e isso aconteceu. Um recomeço, percebe? Uma esperança renovada para aquela mulher, para aquele rapaz. Mudou a vida deles. Mais uma oportunidade de ver Deus agindo na vida deles. Pode ser que você e eu, a gente nunca vai ser usado por Deus para fazer algo tão grandioso como ressuscitar alguém, certo? Muito provável que isso não vai acontecer. Mas a compaixão de Jesus em nós sempre carrega o poder de nos fazer agir de modo a suprir uma necessidade muito importante para quem está sofrendo e com um alcance muito maior do que a própria ação em si. Você não sabe o que vai acontecer. Deus sabe. Você não sabe aquilo que você foi usado por Deus, como é que Deus vai usar aquilo de muitas e muitas maneiras, para fazer algo que Ele pode fazer na vida de alguém, às vezes com uma ação tão simples, tão possível de ser feita. Nosso envolvimento não mudará o passado de ninguém, mas certamente muda o presente e o futuro, ajudando a pessoa a relacionar a situação dela e a luta do seu coração com a suficiência de Jesus no Evangelho, que é fundamento da esperança futura, de que Ele continuará cuidando dela, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, e o contexto é de cuidar das pessoas, esse versículo, de Hebreus 13:8. As ações são diferentes, mas o que Deus faz com isso é a continuidade do que Ele começou a fazer, não é? Os evangelhos, o livro de Atos, e a sua igreja nesse mundo está aqui para isso. E é só a sua igreja, no sentido dos cristãos que estão ali dentro, né, salvos, nascidos de novo, que são usados dessa forma, porque são eles que têm Jesus, não é? Uma aplicação, algumas, então, nas implicações do sofrimento ou situação da pessoa, em que soluções eu sou capaz de participar? Pode ser que não todas, mas alguma eu sou. Sou capaz de fazer alguma coisa? Pode ser que desde uma ajuda material mais pontual, seja capaz de fazer isso, ou até um acompanhamento mais profundo, mais permanente. Mas o que eu posso fazer? Pensa na igreja, por ser o corpo de Cristo Jesus, com seus variados dons, recursos, ela é capaz de participar e suprir situações que marcam a vida de uma pessoa. Muitos de nós chegaram a Cristo por causa disso. Basta você, como parte do corpo, como um cristão genuíno, se dispor nas mãos de Deus, possuído de compaixão e entendimento bíblico quanto ao que você deve fazer. Né? Romanos 15 fala sobre isso. Possuído de compaixão e entendimento bíblico. Nessa situação que essa pessoa está passando, no contexto que a gente vive, com esse tipo de recurso que eu tenho,
de dom, enfim. O que eu posso fazer que vai realmente fazê-la ver Deus nessa situação? Que foi o que aconteceu aqui com o Senhor Jesus. A compaixão praticada dá a oportunidade das pessoas reconhecerem que somos de Deus e glorificarem a Ele, não nós, a Ele. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Percebe, a multidão temeu e glorificou a Deus, reconheceram que esse ato só podia ter sido realizado por Deus. A multidão também testemunhou que Deus estava ali visitando o seu povo, do mesmo modo que seus antepassados também testemunharam. Isso era uma expressão comum, que era usada no Antigo Testamento, foi usada lá em Ruth 1,6, em 1 Samuel 2,21, Deus visitou o seu povo, eles reconheciam que Deus estava agindo a favor deles. Nossa compaixão, então, leva as pessoas a reconhecerem algo diferente em nós, e aí temos oportunidade de explicar o que Jesus tem feito na nossa vida. Nesse contexto, você evangeliza alguém. Jesus provou mais uma vez que era Deus, mas infelizmente viram em Jesus somente mais um profeta, semelhante a Elias. Fizeram associação na cabeça delas ali naquela hora, e não de verdade o Deus conosco, Emanuel, Lucas 1, 78, 79, o Deus encarnado, o Messias de Israel. Não fizeram associação, infelizmente, naquele momento. A multidão não fez, pelo menos. Então a fama de Jesus se espalhou, mas infelizmente poucos corações foram transformados, assim como hoje ele é muito conhecido e até muito respeitado, mas não basta sermos parte da multidão que conhece informações a seu respeito. Nascemos mortos como aquele jovem que Jesus ressuscitou, e para recebermos vida, é necessário reconhecermos nossa condição e clamarmos a Jesus como o Deus Salvador e Senhor, e é necessário uma resposta individual de fé perante a sua pessoa e sua obra. E aí há uma transformação. Recebe vida, como aquele jovem recebeu de maneira literal. Que a gente possa ser usado por Deus dessa forma, aprender com o Senhor Jesus, meditar nessas coisas. Quando soubermos de uma situação, podemos nos equipar, não é, irmãos? Fazer isso? Vamos para o nosso intervalo?